Este dinossauro de ferro, da altura de um prédio de 25 andares, pesa 800 toneladas. E agora está sendo cortado em pedaços direto no porto. Um corte errado, e ele esmagará metade das docas junto com as pessoas. Tesouras hidráulicas pressionam com a força de milhares de toneladas. Vigas de aço estalam como espaguete seco nas mãos de um estudante faminto. Maçaricos de oxigênio queimam a 3.000 graus. Faíscas voam a 12 metros ao redor. E quanto custa realmente toda essa sucata de metal? O valor em euros vai te impressionar. Mostro no final. Se perder um minuto sequer, não entenderá por que as pessoas lutam até o fim por um único guindaste desses. Acomode-se, vai ser muito quente. A reciclagem de grandes estruturas metálicas não começa com o corte, mas com papéis e cálculos muito precisos. Um carregador portuário é uma máquina de ferro com 80 metros de altura, que pesa cerca de 800 toneladas. Se você simplesmente começar a cortar a perna dele, ele vai cair em um lugar totalmente diferente do que você quer e esmagar metade do porto no caminho. Portanto, a primeira coisa que os engenheiros fazem é estudar os desenhos, que podem ter 40 ou 50 anos. Eles procuram o centro de gravidade. Este é o número mais importante na nossa análise de hoje. Depois, drenam todos os fluidos técnicos do guindaste: óleo, hidráulica, restos de combustível. São centenas de litros de química que não devem ir parar no oceano ou na terra. Depois disso, começa a desmontagem do carregador portuário. E o primeiro passo aqui é a remoção dos contrapesos. São enormes blocos de concreto ou aço, cada um podendo pesar 20 ou 30 toneladas. Eles são retirados por guindastes menores, para que a estrutura principal deixe de estar tão tensionada. Agora que o guindaste está um pouco mais leve, as tesouras hidráulicas entram em cena. É um equipamento realmente incrível, montado em uma escavadeira pesando 60 ou 70 toneladas. Essas mandíbulas pressionam com uma força de 800 ou até 1.000 toneladas. Se você colocar ali uma viga de aço com 15 centímetros de espessura, ela estalará como espaguete seco nas mãos de um estudante faminto. O som é como se uma pequena granada tivesse explodido por perto, e vibrações que você sente nos calcanhares através da sola das botas se espalham pelo chão. O operador da escavadeira trabalha com os joysticks com muita habilidade. Ele morde pedaços de metal e os empilha. É um processo muito ágil, porque em uma hora, uma máquina dessas pode transformar em sucata 10 ou 12 toneladas de estruturas. Mas a hidráulica não aguenta tudo. Quando chega à estrutura principal, onde a espessura do aço atinge 30 ou 40 centímetros, as tesouras desistem. E então, nós pegamos a artilharia pesada, maçaricos de oxigênio e lanças térmicas. É o corte de metal grosso com oxigênio. A temperatura da chama aqui é de cerca de 3.000 graus Celsius. Quando o jato de oxigênio puro atinge o aço incandescente, ele não apenas derrete, mas queima. As faíscas voam a 10 ou 12 metros ao redor, e o cheiro de tinta e metal quentes é tão forte que você não o confunde com nada. Trabalhadores em trajes de proteção prateados parecem alienígenas de outro planeta, mas fazem um trabalho muito terreno. Cortam os suportes principais. É um trabalho incrivelmente preciso. É preciso cortar a viga de forma que fique uma pequena trava, que depois será derrubada ou puxada por um cabo, para que a estrutura caia de forma controlada. Desmontar uma ponte em peças de reposição é um nível ainda mais complexo. Aqui entra a água. Se a ponte estiver sobre um rio, você não pode simplesmente jogar pedaços de ferro na água, porque depois será mais caro tirá-los de lá do que eles valem. Por isso, usam-se pontões gigantes e balsas. Primeiro, equipamentos sobem na ponte e retiram tudo que não é de metal: asfalto, vedações de borracha, postes de luz e fios. Depois a ponte é cortada em seções de 15 ou 20 metros. Cada seção dessa é suspensa em guindastes potentes que ficam na margem ou em outros pontões.
Quando o último pedaço de metal é cortado, a seção é baixada lentamente na balsa. Muitos perguntam: e quanto dá para ganhar com isso? Vamos calcular. O valor da sucata de metais ferrosos no mercado flutua constantemente, mas em média, por 1 tonelada de aço puro, pode-se obter cerca de 250 ou 300 euros. Se o nosso guindaste pesa 800 toneladas, pode-se conseguir mais de 200 mil euros só pelo metal. Mas não se esqueça dos custos. O aluguel de uma escavadeira enorme custa 1.000 euros por dia, oxigênio e gás, mais alguns milhares. E o salário da equipe de especialistas e a logística comem a maior parte do lucro. No entanto, se você sabe como cortar pontes velhas corretamente para a sucata, continua sendo um negócio muito lucrativo. O principal é separar o metal corretamente. A triagem é uma missão à parte. No canteiro, sempre há pilhas diferentes. Em uma, sucata pesada, são vigas grossas e perfis em U. Eles são os mais caros. Em outra, sucata leve, são chapas de revestimento, tubos e todo tipo de miudezas. Os metais não ferrosos são empilhados separadamente. Nos portos, nos guindastes, há muito cobre. São cabos e enrolamentos de motores elétricos. O cobre custa 6 ou 7 vezes mais que o aço, por isso há uma verdadeira luta por ele. Também encontram frequentemente latão nos rolamentos e alumínio em elementos decorativos. Trabalhadores com ímãs e analisadores de metal andam entre as pilhas de ferro, verificando cada pedaço. Se você acidentalmente jogar um pedaço de ferro fundido na pilha com o aço, na fábrica não vão fazer carinho na sua cabeça por isso, porque estraga a qualidade da nova fundição. É interessante observar como funciona a enorme sucata na etapa final. Quando todas as peças estão cortadas em pedaços com cerca de 1,5 metro de comprimento, elas são carregadas em carretas ou vagões de trem. Um caminhão comum pode carregar 24 toneladas de ferro, ou seja, para transportar um único guindaste portuário nosso, serão necessárias mais de 30 viagens. É uma enorme operação logística que dura semanas. Depois, esse ferro vai para a usina metalúrgica. Lá, o jogam no forno, onde a temperatura chega a 1.600 graus. Algumas horas depois, a antiga ponte se torna um líquido de fogo fluido, do qual depois farão vergalhões para novas casas ou peças para máquinas modernas. A propósito, sobre segurança. Aqui é a religião número 1. No canteiro, você não verá ninguém sem capacete, óculos e calçados especiais com biqueira de aço. Se até um pequeno pedaço de ferro pesando 10 quilos cair no seu pé, sem essas botas você vai ficar sem os dedos. Além disso, todas as áreas de corte são cercadas, porque as faíscas do maçarico de oxigênio podem facilmente queimar roupas ou causar um incêndio. Pessoas especiais vigiam constantemente para que ninguém fique sob a viga que estão prestes a cortar. Parece um pouco chato no papel, mas na vida real, isso salva almas e corpos todos os dias. Obrigado por percorrerem esse caminho comigo. Curtam se quiserem ver mais análises como essa em grandes instalações industriais. Inscrevam-se no canal para não perderem nosso próximo vídeo. Iremos ao lugar onde fundem esse mesmo aço e veremos o processo por dentro. Vai ser quente, prometo! Imagine uma máquina pesando 6.000 toneladas. É como colocar 5 prédios grandes em uma única caçamba. E agora imagine que essa máquina colossal é desmontada parafuso por parafuso, à mão, por meses. Uma equipe de 30 pessoas corta aço com maçaricos de oxigênio, quebra caçambas com martelos ferroviários, puxa com guindastes que levantam 200 toneladas de cada vez. E sabe o que é mais surpreendente? Quase nada vai para o lixo. Cada parafuso, cada tubo de cobre, cada grama de metal ganha uma nova vida. Neste vídeo, vou mostrar como as maiores escavadeiras do planeta são transformadas em uma pilha de materiais e por que esse é um negócio milionário sobre o qual poucos sabem. Assista até o final, a parte mais interessante está lá.
A primeira coisa a entender é que essas escavadeiras pesam até 6.000 toneladas. Para comparar, é como colocar 5 prédios grandes em uma única caçamba. Quando a máquina cumpre seu papel, e isso leva de 15 a 20 anos de trabalho, ela se torna sucata, com algo valioso dentro. A desmontagem começa colocando a escavadeira em uma área especial. É uma plataforma de concreto armado que suporta a pressão de martelos pesados e equipamentos. Ao redor, instalam guindastes, o equipamento principal para a desmontagem. Os maiores guindastes podem levantar pesos de até 200 toneladas, mas para grandes escavadeiras, às vezes são necessários vários guindastes simultaneamente. Tratoristas e operadores desmontam as partes visíveis uma a uma. Primeiro, desaparecem as tubulações. São dezenas de quilômetros em uma única máquina. Linhas hidráulicas, cabos, sistemas de resfriamento, todos são enrolados e classificados por material. Cobre, titânio, alumínio, tudo vai para contêineres separados. Depois, partem para o motor. É uma coisa enorme, às vezes pesando mais de 200 toneladas. Os guindastes o extraem cuidadosamente da máquina, e aqui é preciso precisão. Se algo der errado, o motor pode ser danificado, e isso significa menos dinheiro da reciclagem. O motor é desmontado separadamente, extraem o óleo, desmontam os cilindros, tiram todo o interior. A cabine do operador é um mundo à parte. Lá, sentava a pessoa que controlava esse monstro. Dentro estão os elementos de controle, telas, alavancas hidráulicas. Tudo isso é desmontado à mão, porque muitas peças são delicadas e podem ser danificadas pelo martelo. Em seguida, vem a lança da escavadeira. É a parte mais visível, que se ergue para o céu. A lança é cheia de cilindros hidráulicos e bobinas de cabos. Ela pesa cerca de 300 toneladas. Os guindastes desmontam gradualmente essa estrutura, cortando as fixações de metal e retirando seções individuais. É como desmontar um grande quebra-cabeça, mas com a certeza de que cada peça vale dinheiro. O maior triunfo é a caçamba. A caçamba de uma escavadeira desse tamanho pode conter de 40 a 60 metros cúbicos de material. Seu material é frequentemente aço temperado, a parte mais valiosa para a reciclagem. Algumas caçambas são desmontadas com martelos ferroviários, quebrando-as em pedaços gerenciáveis. Outras são cortadas com maçaricos de oxigênio e acetileno. São como ganchos quentes que cortam aço como manteiga. Quando as partes visíveis estão desmontadas, partem para a estrutura e o sistema de esteiras. A via de esteiras da máquina pesa de 400 a 500 toneladas. É uma estrutura contínua de centenas de elos individuais. Os especialistas a desmontam elo por elo, dividindo em eixos, roletes e placas de metal. A última etapa é a desmontagem do sistema hidráulico. A hidráulica é como o sistema sanguíneo da escavadeira. Centenas de metros de tubos, válvulas, bombas e tanques. Todo o líquido é primeiro drenado em contêineres para descarte. Depois, desmontam-se os próprios tubos e tanques. Os tubos de cobre que compõem os sistemas são um material caro. Quando tudo está desmontado, resta a carcaça, a estrutura principal da máquina. É o esqueleto bruto de metal, pesando cerca de 1.500 toneladas. Ele é cortado em pedaços maiores, para facilitar o transporte, e enviado para a reciclagem. Esses pedaços são derretidos em grandes fornos a temperaturas de mais de 1.500 graus Celsius. Todo o processo de desmontagem de uma escavadeira dessas leva vários meses. Uma equipe de 15 a 30 pessoas trabalha, dependendo do equipamento. Diariamente, as pessoas desmontam algo em torno de 20 a 30 toneladas de sucata. O mais interessante nesse processo é que praticamente nada vai para o lixo. Todos os materiais são separados e vão para a reciclagem. O cobre vira fio, o aço, novas peças, até juntas e elementos de borracha encontram uso. É um ciclo verdadeiramente fechado. O que era uma máquina se tornará algo novo. Algumas peças ficam como peças de reposição,
Fábricas compram de bom grado peças originais para escavadeiras mais antigas que ainda estão operando. Cilindros hidráulicos, motores, até parafusos e porcas individuais têm valor. Então, o que terminou para uma máquina, para outra, é um novo começo. Quando vi essa desmontagem pela primeira vez, fiquei impressionado com como algo tão grandioso pode ser desmontado em partes. Uma máquina que pesa tanto quanto 200 carros, gradualmente se transforma em uma pilha de materiais. Mas não é uma imagem triste, é reciclagem, reutilização, uma nova vida para o metal velho. Grande parte da desmontagem depende da qualificação e experiência humana. O operador do guindaste deve ser muito preciso, porque é melhor manter a peça intacta do que depois gastar tempo reparando-a. Soldadores montam suportes temporários para desmontar componentes pesados com segurança. Todos os movimentos são planejados e coordenados. A segurança é uma parte importante do trabalho. No local, soam sirenes de alerta constantemente quando os guindastes começam a se mover. Os trabalhadores usam capacetes, coletes e calçados especiais. Um movimento descontrolado da máquina pode ser fatal. Por isso, o controle de qualidade e a disciplina estão em primeiro lugar. As escavadeiras desmontadas aqui muitas vezes vêm de pedreiras do norte da Europa. Algumas têm nas laterais o nome da empresa que as operou por 15 anos. Você pode imaginar quanta massa de terra passou por essa caçamba durante esse tempo. Milhões de toneladas de rocha, carvão ou cascalho. Tudo isso foi extraído por essas máquinas. A desmontagem de tal escavadeira custa uma grande quantia de dinheiro, mas a reciclagem do metal permite cobrir essas despesas. A maior parte do material tem valor: aço, cobre, alumínio. Até componentes pesados de ferro fundido são procurados nas usinas de reciclagem. O último dia da desmontagem é sempre, de certa forma, simbólico. Quando os últimos pedaços da velha escavadeira são carregados em caminhões para serem enviados para a reciclagem, você entende que mais uma era terminou. Uma máquina que serviu por 15 anos, fez um trabalho duro em condições difíceis, agora passará para um novo formato, como parte da estrutura de edifícios, pontes, novas máquinas. Não é apenas desmontagem de sucata, é um processo que permite que a economia seja circular. A quantidade de metal na Terra é limitada, por isso, a reciclagem de máquinas velhas é uma necessidade e uma gestão inteligente ao mesmo tempo. Cada etapa desse processo é pensada, cada movimento é direcionado para a preservação máxima de recursos. No meio do mar, ergue-se um monstro de aço pesando 30.000 toneladas, mais pesado que 4 Torres Eiffel. Por 30 anos, ele sugou o petróleo debaixo do fundo do oceano, e agora precisa ser removido, totalmente, até o último parafuso, sem deixar nenhum vestígio. Imagine, dezenas de poços que descem quilômetros fundo no leito do mar, uma estrutura da altura de um arranha-céu acima da água, e tudo isso precisa ser selado, cortado da fundação e levado para a costa. O maior guindaste do planeta levanta a plataforma como se fosse um brinquedo. Mandíbulas hidráulicas mastigam vigas de aço de meio metro de espessura como galhos secos. E alguns gigantes são afundados propositalmente bem no oceano, e tornam-se o lar de milhões de peixes. É a desmontagem mais complexa da história da engenharia. No meio do mar, ergue-se uma enorme estrutura de aço.
30 anos atrás, ela foi instalada aqui para extrair petróleo debaixo do fundo do mar. Mas o tempo é implacável. O metal cansou da luta constante contra a água salgada e as tempestades, e a jazida se esgotou. Pelas leis internacionais, ela não pode simplesmente ser deixada para enferrujar. Precisa ser removida sem deixar nenhum rastro. E esse processo, chamado de descomissionamento, é uma façanha de engenharia não menos complexa que a própria construção. Tudo começa com a etapa mais importante e perigosa, que acontece fundo debaixo d'água, o tamponamento dos poços. É como o trabalho de um dentista para o planeta. A plataforma pode ter dezenas de poços que descem quilômetros fundo no leito do mar. Eles não podem simplesmente ser fechados com uma tampa. Cada poço precisa ser selado permanentemente e de forma segura. Para isso, descem equipamentos especiais nele e bombeiam vários tampões. Primeiro vai um tampão mecânico, e depois, camada por camada, derramam-se centenas de metros de cimento especial. Isso é feito em vários pontos ao longo de todo o poço, criando uma barreira multicamadas impenetrável. É um trabalho criticamente importante. O menor vazamento poderia levar a um desastre ecológico. Quando todos os poços estão seguramente selados, a equipe de limpadores chega à plataforma. Durante 30 anos, acumularam-se aqui toneladas de equipamentos, tubos e, claro, resíduos de petróleo e outros produtos químicos. Tudo isso precisa ser cuidadosamente limpo e removido. Depois, chega a hora da desintoxicação da parte subaquática. Em décadas na água, a parte inferior da plataforma, chamada de bloco de fundação ou jacket, foi coberta por todo um ecossistema. Toneladas de conchas, algas e corais. Tudo isso é limpo com potentes jatos de água sob alta pressão. E então, quando a plataforma está limpa e segura, chega a hora da grande mudança. Como retirar do mar uma estrutura pesando de 20 a 30 mil toneladas? Aqui existem dois cenários principais. O primeiro, o mais espetacular, é a desmontagem em um único içamento. Um dos maiores navios do mundo chega ao local, um guindaste flutuante de carga pesada. É uma verdadeira montanha flutuante, com lanças da altura de um arranha-céu, capaz de levantar um peso de mais de 40 mil toneladas. Imagine, essa máquina pode levantar 20 mil carros de passeio ao mesmo tempo. Primeiro, robôs submarinos especiais ou mergulhadores com a ajuda de cortadores de plasma cortam as pernas de aço da plataforma da fundação no fundo do mar. Depois, o guindaste posiciona vigas de aço gigantes sob a parte superior da plataforma, o chamado topside, e lentamente, centímetro por centímetro, começa o içamento. É um momento de tensão incrível. Milhares de toneladas de aço se desprendem de sua base e ficam suspensas no ar. Depois, essa casinha gigante é colocada cuidadosamente em uma balsa enorme. Após isso, o guindaste volta e, da mesma forma, levanta o bloco de fundação da água. O segundo cenário é o desmanche em pedaços direto no mar. Se a plataforma for muito grande ou velha, ela é cortada em blocos menores, fáceis de transportar. Parece o processo inverso da construção. Trabalhadores, como formigas, cortam a estrutura em partes e guindastes menores gradualmente as retiram e as colocam na balsa. Quando todas as partes do nosso dinossauro de aço estão carregadas na balsa, começa a sua última e triste jornada. Lentamente, a uma velocidade de alguns nós, rebocadores puxam esse cemitério flutuante em direção à costa. Esse cortejo, às vezes, navega por semanas, superando milhares de quilômetros até um porto especializado, o cemitério de plataformas de petróleo. Tais estaleiros existem no Reino Unido, Noruega e Iuá. São enormes áreas industriais onde os gigantes de aço encontram seu fim. Aqui, em terra firme, começa o ato final, o desmanche até os átomos. Guindastes portuários gigantes tiram os blocos de muitas toneladas da balsa e os colocam em uma área especialmente preparada.
E sobre eles caem os verdadeiros açougueiros de aço. Não são pessoas com maçaricos, são tesouras hidráulicas gigantescas montadas na base de uma escavadeira. Imagine as mandíbulas de um tiranossauro capazes de mastigar vigas de aço de meio metro de espessura como se fossem galhos secos. Com um estrondo e rangido ensurdecedores, elas rasgam a estrutura em pedaços. Tudo o que resiste às tesouras é cortado à mão, com a ajuda de potentes cortadores de plasma. É um espetáculo caótico, barulhento e perigoso. Mas não é apenas destruição, é triagem. Cada pedaço de metal vai para a sua pilha. Aço carbono comum em uma, aço inoxidável de tubos em outra, cobre de quilômetros de cabos elétricos na terceira, ligas especiais, plástico, borracha, tudo é cuidadosamente separado. E é aqui que se esconde o sentido principal de todo o processo. Mais de 95% de todo o peso da plataforma de petróleo vai para a reciclagem. Essas dezenas de milhares de toneladas de aço de alta qualidade serão fundidas em fornos e transformadas em carros novos, vigas de construção ou até em novas plataformas de petróleo. É o exemplo perfeito de um ciclo industrial fechado. Mas às vezes, a história termina de outra forma. Existe um programa chamado Rigs to Reefs, ou Plataformas para Recifes. Se a parte subaquática da plataforma, o jacket, estiver totalmente limpa e segura, ela não é levantada, mas deixada no lugar ou transportada para uma área designada e afundada. Por quê? Porque em 30 anos no mar, sua estrutura de aço se transformou em um verdadeiro recife vertical, densamente povoado por corais, peixes e outros habitantes marinhos. Para muitas espécies de peixes, essas estruturas se tornaram verdadeiros oásis no meio do fundo desértico do mar. E a destruição de tal ecossistema causaria mais mal do que bem. E assim, o gigante de aço, que serviu à indústria a vida toda, na aposentadoria, torna-se um sentinela silencioso da natureza. Uma nova casa para milhares de criaturas marinhas. É um final bonito e simbólico para o titã que voltou ao ventre do oceano. E para que o meu canal também continue a flutuar pelas ondas do YouTube, inscreva-se. Todos os anos, de 100 a 150 plataformas de petróleo offshore são descomissionadas e desmontadas em nosso mundo. O peso total de aço que volta para a reciclagem de uma grande plataforma pode chegar a 20 a 30 mil toneladas. É o peso de 3 a 4 Torres Eiffel. O custo de desmontagem de uma única plataforma de águas profundas é uma soma astronômica, que pode exceder 100 milhões de dólares. E no âmbito do programa Plataformas para Recifes, apenas no ponto mexicano, mais de 500 blocos de fundação antigos foram transformados em recifes artificiais, tornando-se o lar de milhões de peixes e um local popular para mergulhadores. É a prova de que mesmo após a morte, esses gigantes podem trazer utilidade.